Silêncio no estúdio, 3, 2, 1, croquete. Tô me achando aqui, gente. Olá, saudações, queridas. Sejam muito bem-vindas à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar como construir. A gente já falou um pouco sobre produtividade na aula anterior, tá? Você perdeu a aula anterior? Será que você é da nossa escola? Lá na escola a gente falou sobre produtividade. Então, essa aula de hoje é uma aula que eu vou falar sobre como que você constrói uma rotina diária para você ser uma máquina de extrema produtividade, tá? E aqui dentro dessa aula a gente incluiu também os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. Então, fica atento que essa aula vale sua atenção até o final. Primeiro de tudo, eu quero ver se você é a pessoa que precisa dessa aula, ou seja, você tenta focar nas coisas, mas tudo tira a tua atenção, você esquece de coisas que são importantíssimas para você ou para o seu negócio. Quem que precisa, afinal de contas, de uma boa rotina? Todo mundo. Mas quem mais se beneficia de uma boa rotina, de uma rotina instaurada, de uma rotina forte? Quem se distrai fácil, quem tem hábito de procrastinar, quem não consegue definir, quem passa horas no celular vendo a vida de outra pessoa, de um famoso, ou no final do dia se sente mal porque não conseguiu produzir o suficiente. Quem passa horas no celular vendo coisas que não te dão resultado, que não melhoram, não te ajudam a crescer nem pessoal, nem profissionalmente. Para quem tem um negócio próprio, né, ter tudo organizado vai garantir que você consiga atingir as metas e objetivos que você tanto quer. O que acontece? Desenvolver uma rotina para você se planejar, às vezes demora um pouquinho, mas eu quero que você saiba que é muito, muito bom. Por que é muito bom, gente? Porque chega a viciar. Sabe quando nos primeiros dias você já consegue perceber que funciona, você consegue ver que as suas rotinas, as suas listinhas estão dando um check ali. É um vício extremamente positivo. Eu sou a rainha da lista, eu adoro, eu assumo, já faz anos, tá? Já até livro de fazer listas, porque me faz feliz fazer uma boa listinha e chegar até o fim executando essa listinha. Mas outro motivo é que você tem a sua rotina muito planejada, e isso faz com que o seu tempo está sendo usado, seu cérebro entende que você está usando o tempo para coisas que realmente importam. Isso mostra na sua vida que você tá fluindo. Sabe quando o rio tá indo na direção certa? É essa sensação que você tem. Bota barulhinho de aguinha aqui agora, viu, amor? Não tem nada pior do que você ver tudo embolado, bagunçado, você não dando conta de coisas. O que é um sintoma de quem tá sem rotina é o seguinte: você sabe que você pode dar mais, você sabe que tem como extrair um extrato melhor de você, mas não tá saindo por falta de rotina, por falta de uma rotina planejada, de uma organização. Eu vou te ajudar, calma, eu vou te ajudar. Vamos organizar uma rotina para que você consiga funcionar sem baboseira, sabe? Porque é o seguinte, ó, eu já tentei várias vezes, eu já tentei Todoist, eu já tentei Google Keep, eu já tentei até no Trello. A forma que mais funciona é a forma mais simples possível, especialmente se você tá começando. Depois que você vira uma profissional de rotina, aí você consegue colocar algumas coisas em aplicativos, em coisas que te ajudam. Só que pensa, se você não tá conseguindo manter a rotina básica, preencher em outro aplicativo vai só complicar a sua vida. Não adianta eu indicar aqui pra vocês. Digamos assim, se você quer que eu indique aplicativos, pede pra mim aqui nos comentários dessa aula que eu te indico. Só que o que eu acho? Faz do jeito que eu tô te dizendo, que vai ser mais fácil, mais simples e tem mais chances de você conseguir seguir em frente. Porque meu medo é que eu te indique um monte de coisa aqui, Todoist, nossa, Wanderlust, que é muito bom o aplicativo, meu Deus. Só que você não tá nem fazendo a rotina, nem o básico, nem o que era pra ser feito. Então, vamos concentrar aqui em fazer da forma mais simples e mais eficiente, tá? Lembra? Nossa eficiência é nosso sobrenome daqui pra frente, tá? Mas a nossa rotina produtiva, ela começa pela formação de um bom hábito, né? Eu sei que às vezes a gente se anima, você quer preencher seus dias com as tarefas, isso é maravilhoso. Só que para dar certo, você vai ter que ter o hábito de checar o seu calendário, checar a sua listinha e seguir aquilo que você planejou. Também é bem importante você entender que nem sempre as coisas vão sair como planejado. Primeiro de tudo, gente, você vai ter que entender que existe poder nos rituais. Eu falo sobre isso sempre. Pode ser eu acordar
e meditar, acordar e rezar, acordar e tomar um chazinho, acordar e já tomar 1 litro de água. Vai ser uma sequência de coisas, ritual é isso, tá? É uma sequência de coisas que você faz, sinalizando pro seu cérebro hora de começar a acordar, hora de trabalhar, hora de tomar banho, hora de dormir, hora de ficar com os meus filhos, hora de desligar o celular. São sequências que você repete, até que o seu cérebro saiba assim, tipo, ó, tocou. Eu tenho uma lista de música, gente, no Spotify, que quando a lista começa a tocar, eu já sei que tá na hora de eu me concentrar. Tipo, é incrível. Eu entro no mood, assim. Ao final da primeira música, eu já tô no clima do trabalho, já tô aqui pronta pra escrever pra vocês, planejar a aula, pra deixar ela prática. Por quê? Porque eu já ensinei meu cérebro, já faz bastante tempo que eu faço esse mesmo ritual para começar a produzir uma aula, escrever uma aula prática pra vocês. Pequenos atos que vão ensinar o seu cérebro a começar e terminar as tarefas, ou então começar e terminar períodos do dia, tá bom? Mas aqui eu vou te dar alguns truques que ajudam demais, especialmente se você tá implementando uma rotina agora, se você viu que a sua rotina deu uma bagunçada, esses truques vão te ajudar. Primeiro de tudo, gente, já falei sobre isso, boa noite de sono. Quando você não tem uma boa noite de sono, parece que quando você acorda no outro dia, você acorda no dia da maldição do azar. Maldição do azar é assim, ó, você vai pegar papel no banheiro, não tem papel. Você vai tentar fazer um negócio, você derruba a água. Você tá na hora de sair, você perde a chave. É incrível. Isso acontece porque você tá um pouco mais distraído, com menos capacidade de concentração, justamente porque você dormiu menos, tá? E isso faz com que você vá se irritando. Então a maldição do azar, ela acontece quando você dorme mal. Eu odeio dormir mal, então eu me concentro para conseguir dormir da melhor forma. Então, seu dia de amanhã produtivo já depende da noite anterior, tá? Começa por aí. Outra coisa, existe uma forma de programação para você acordar. Se você tem sono pesado, você vai ter que ligar um despertador. Ou existem alguns despertadores, coloca lá, acho que é Clockwise o nome, mas despertador que começa progressivo, mais devagar. Eu tenho um exercício de mentalização. Eu vou dormir, eu falo que esse é meu superpoder, tá, gente? Eu vou dormir e penso assim, vou acordar às 5h57, vou acordar às 4h57. É incrível como eu acordo exatamente no minuto da hora que eu planejei. Mas é um exercício, já faz muitos anos que eu faço isso. Eu odeio de morte despertador e barulhos que me acordam, me deixa muito irritada pela manhã. Então eu prefiro muito mais acordar sozinha. Essa é uma mentalização que eu faço todos os dias. Eu vou acordar às 6, vou acordar às 6, vou acordar às 5, vou acordar às 4h30. Quanto mais eu preciso acordar cedo, mais eu me programo pra dormir melhor e mais cedo, tá? Pra conseguir cumprir. Tentem exercitar esse poder, tá? É um superpoder que pode ser desenvolvido de acordar no minuto em que você quer. No meu ritual, eu já faço ali o meu Morning Pages, que é as páginas da manhã, onde eu já começo escrevendo mais ou menos ali o que tá na minha cabeça. Você pode começar já escrevendo uma lista do que você vai executar naquele dia, ou você pode fazer essa lista na hora de dormir. Veja qual funciona melhor pra você. Eu gosto de fazer na hora de dormir, porque na hora de dormir, você deixa aquelas tarefas que você tem para executar no dia seguinte já sendo trabalhadas pelo seu inconsciente. Então, você escreve elas, dorme e dormindo, o seu cérebro já vai ajeitando como o dia vai acontecer no outro dia. Funciona muito bem e faz com que o dia seja ainda mais produtivo. Colabora muito para a construção de uma boa rotina, tá, gente? Chás em jejum. De manhã a gente acorda e tende a estar um pouquinho mais preguiçoso, um pouco mais lento. Então, tomar um chá de gengibre, de pimenta, de canela, desses que são termogênicos, né, de que dá um gásão, assim, que são bem bons para você fazer o seu cérebro despertar. Exercício. Não precisa ser o horário da academia ou ir fazer o treino, se você quiser, é ótimo. Pode ser uma sequência lá de 30 polichinelos para você fazer a circulação melhorar, ativar. Às vezes, no meio do dia, meu reloginho apita e eu começo a fazer isso e as pessoas olham pra mim, tipo, o que deu nela? Tá bem louca? É só pra fazer uma ativação. Quando eu sinto que tá muito baixo, assim, que eu preciso voltar, eu faço isso daí, um exercíciozinho, tipo uma corridinha no lugar. Pode fazer escondido, tá, gente? Pode agachar e levantar, o que você achar melhor. Mas faça alguma coisa para que a sua circulação volte, né? Para que melhore a oxigenação no seu cérebro. Por fim, celular no modo avião. Eu sei que muita gente acorda e já vai para o celular. Eu faço bastante isso porque eu quero responder às pessoas que entram em contato comigo. Então, eu abro o olho, faço a minha oração e já vou direto responder. Eu respondo, deixo no modo avião e vou tocar minha vida pra depois, lá perto das 8h30, 9 horas, eu voltar a postar e a conversar. Porque se você perde essas horas da manhã de produtividade, você começa já o dia com aquela sensação de que você tá atrasado, ou com aquela sensação de que você tá devendo. Isso é muito ruim, tá? Tenta colocar, essas aqui são truques que funcionaram muito e melhoraram bastante a produtividade, tanto minha quanto do Rafa aqui na empresa. Mas, gente, pra que a sua manhã não seja nem estressante, você chega assim, já acordar nervosa, nem apressada, nem lenta,
lenta, né? Aquela improdutiva, acorde um pouquinho antes, aprenda a acordar alguns minutos antes. Às vezes você precisa de um tempo para começar a acordar. Vale a pena, existe um teste na internet que é teste do ciclo circadiano. Você pode descobrir qual animal você é ou quais os períodos do dia você tem. Testa aí para você ver, para quem quer saber. O meu, eu sou o leão, tá? Funciona melhor, muito melhor pela manhã. A minha rotina, vou contar um pouquinho aqui para vocês verem o que vocês podem incluir. Não presta atenção no que eu faço, tá? Mas tentem prestar atenção no que você pode incluir na sua rotina de forma parecida para você começar seu dia. Então, geralmente eu já comecei e fiz essas coisas que eu falei, chazinho, ritual da manhã. Geralmente eu acordo um pouquinho mais cedo. Tem dias que não, tá? Tem dias que eu vou acordar bem perto do horário de fazer as crianças levantadas, café da manhã, eles já vão pra escola. E tem dias que eu vou acordar um pouco antes pra me programar. É comum eu acordar um pouco antes, assim, perto das 5 horas da manhã, até porque eu já tô acostumada a acordar esse horário, tá? Na hora que eu venho pra cozinha pra preparar o café da manhã das crianças, eu já vou dar comida pros bichos ali. Eu tenho o hábito de, na hora de dar a comidinha do gato, já pentio, já fico penteando o gatinho e tal, já tem aquela interação, é um sinal de que meu dia tá começando. Tenho meu caderno, logo depois de servir o café da manhã das crianças, preparar, tem meu caderno da gratidão, vou ali escrever, nossa, que bom que isso aqui aconteceu, que bom isso, que bom aquilo, eu sempre coloco algumas coisas ali. O caderno da gratidão, gente, não é pra você ser, assim, ultra espiritualizado, é pra você aprender a ser uma pessoa positiva. Não existe empreendedor de sucesso pessimista, tá? Então, se você quer ter sucesso, todos os empreendedores são extremamente otimistas, eles são super positivos. Ser positivo é um hábito que pode ser desenvolvido, tá? Então, você começa a ver coisas boas, sinais bons na sua vida, e você vai ver que a sincronicidade, mais coisas vão começar a acontecer de forma positiva na sua vida, tá? Depois vem café da manhã, lá perto das 8 e pouco, depende, tem dias que a gente tem aula, né, às 8h38 da manhã, ou às 8 da manhã pro pessoal da escola. Então, daí eu atraso um pouquinho o café da manhã, eu prefiro tomar café da manhã depois que eu já comecei a trabalhar, porque eu acho que depois que eu como eu dou uma desacelerada. Outra coisa importantíssima que eu descobri recentemente é abrir o dia com proteína. Ai, Aline, mas eu não tô de dieta. Acontece que tudo que teu corpo mais quer é receber carboidrato, é receber açúcar, para ele poder ficar deitadinho dormindo mais um tempo. Então, coma proteína, porque isso faz com que o seu corpo não desacelere, ou seja, faz com que você ainda continue com aquela sensação de bem-estar, você não tem aquela baixa, sabe? Aquele soninho, aquela coisinha que dá vontade de dormir. Então, eu não gosto de ficar com sono pela manhã, eu gosto de estar bem disposta, bem alerta pela manhã, e isso ajudou bastante, diminuir a quantidade de carboidrato, né? Fruta, pão, qualquer coisa, comer bastante ovos, panqueca proteica, shake proteico de manhã, para que eu fique bem disposta e bem alerta para conseguir trabalhar no meu melhor, que é sempre pela manhã. Tem um horário da manhã ali que eu sempre olho, que é horário de postagem, que eu vou interagir nas redes sociais, que eu vou atrás de produção de conteúdo. Às vezes tem mentoria por esse horário, que é entre 9, 10, 10 e meia da manhã. O que eu quero te dizer? Deixa o seu celular no modo avião. Se você tem que trabalhar com o celular como eu tenho que trabalhar, você pode trabalhar, mas não dê atenção, não dê tanto atenção para quem tá vendo ali. Tipo, foca em coisas, atividades que vão te dar mais resultado pro seu negócio. Você vem agora às 9h30 ou 10 horas da manhã assistir essa aula, poxa, você sabe que você tá assistindo essa aula para melhorar o seu resultado, para melhorar a sua performance. Show. Agora, se for assistir a rotina de maquiagem da Luísa Sonza, tipo, gente, você não vai repetir ela, não é útil, entende? Não é a coisa que mais vai dar resultado no seu negócio. É isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Depois, gente, vai chegar perto do horário do almoço. Eu não sei vocês, mas é importante você começar a ter horário na vida. Eu sei que é ruim, tem gente que não gosta de rotina, só que rotina é segurança. Segurança é produtividade, gente. Você que é empreendedora, você tem que ter o máximo de produtividade. Então, coloca lá um horário pra você almoçar. Aqui a gente gosta de almoçar entre meio-dia e meio e 1h, tá? Faça chuva, faça sol, domingo, feriado. É o horário que a gente almoça, a gente senta e almoça em família. Um momento em família pra conversar. Não pode usar o celular nesse momento. Geralmente até um olha pro outro e já faz cara feia, porque não é momento de olhar celular, é o momento de sentar e interagir em família. Daí vai ter um horário de descanso. Se você vai, não sei se vocês colocam pra vocês, a gente coloca aqui que é entre meio-dia e meio e 1h30, mais ou menos, o horário que a gente descansa, conversa, interage um pouco entre nós. O Benjamin, por exemplo, meu filho mais novo, gosta de mexer no iPad antes de fazer a lição. Eu gosto de pegar meu livrinho, dar uma lida, mas um livro bem leve, alguma coisa bem tranquila. Às vezes até dormir um pouco. Se você puder dormir um pouco antes de começar o segundo período de trabalho, é excelente, tá? Se não for possível, tá tudo bem. Você toca o barco, né? Só tenta descansar, faz alguma coisa de atividade mental mais leve, tá bom? E daí no período da tarde, gente, cada um tem uma rotina. Tem gente que vai definir, tem gente que atende outras pessoas. Se você tem horário de atendimento, legal. Mas tenha
aquilo que se repete, eu já vou falar isso aqui com mais clareza pra vocês. Vocês vão ter que mapear. Por quê? Porque repetindo, você sabendo que vai se repetir, por exemplo, todos os dias eu tenho que dar banho nas crianças, ou acompanhar, pelo menos. A gente já sabe que vai acontecer entre 7h30 e 8 horas, faça chuva ou faça sol. Então, como é na sua casa, o horário do seu banho, o horário de sua janta, o horário do seu almoço, você ensina o seu corpo a funcionar, assim, fica muito mais fácil. Ai, mas eu vou viajar, e daí? Gente, tudo bem, você pode mudar, mas procura ter uma rotina. Rotina estruturada faz com que você não fique perdendo tempo, você sabe. Então, nesse período da tarde, se você tem coisa que você envia para correio, você envia na segunda e na quarta. Se você tem coisa que você tem que ligar para cliente, você liga na terça e na quinta, sabe? Sempre nos mesmos horários, sempre nos mesmos horários. Isso vai fazer com que você consiga mapear bem certinho, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Vamos aqui, começar pra você que pensa na sua. Faz a sua lista de tarefas antes de dormir. Comece com a sua lista de tarefas. Essa lista pode ser feita toda noite, um pouco antes de dormir ou até pela manhã, nos primeiros minutos do dia. Essa lista vai resumir o que você tem pra fazer no dia seguinte. Começando pelas tarefas que são mais importantes, o que não dá pra não fazer amanhã, sabe? Coisas que você já tem agendado, compromisso com outras pessoas. Na minha agenda, o que é com outras pessoas sempre tá em primeiro lugar. Eventualmente, quando eu tô meio estragada, assim, eu dou uma falhada, mas é bem difícil, tá, gente? Porque eu fico bem atenta a isso. E se não tá funcionando é porque algum momento ali da tua programação não foi legal. Então você tem que estar sempre revendo isso daí. Coloca esses afazeres no papel. A chance de você manter o foco no que você realmente importa é muito maior e fica mais difícil você perder tempo com o que não importa ou então ficar procrastinando. Atenção às tarefas que se repetem. Acabei de falar e vou falar de novo. Porque às vezes a gente acha que você... Ah, não, mas pra fazer o almoço eu demoro meia hora. Só que você demora sempre 1 hora. Então o que acontece? Você tá sempre atrasado. Então é comum a gente ser bastante otimista, né, em relação ao tempo que a gente vai ocupar para fazer alguma coisa. Então, planeje com realidade. Um bom planejamento de rotina começa sempre com uma tarefinha que é você fazer um mapeamento de dias de rotina. Ou seja, antes de você estabelecer que você vai acordar todo dia às 5, você vai ver qual é o horário real que você acorda. Para você ver qual é o horário possível para você acordar mais próximo do ideal. Tá? A mesma coisa vai acontecer com todas as tarefas. Você quer dar banho nos seus filhos todo dia às 7 horas da noite, mas eles dormem às 9. O que vai adiantar se dar banho às 7? Eles já vão estar tudo suarento de novo, sabe? Então eu quero que vocês comecem a perceber o que é a sua rotina real, o que é a sua rotina, para você criar a sua rotina ideal e entre a real e a ideal você criar um meio termo que você possa seguir. A maioria das rotinas que não funcionam são justamente porque a gente idealiza muito aquilo que a gente quer. E daí não funciona, especialmente em relação a tempo, tá? Então veja se você tem tempo de deslocamento, veja se você tem tempo de preparo para alguma coisa que você tem que fazer. Isso sempre tem que estar contando aí dentro da sua rotina estruturada, tá bom? Primeiro de tudo, você vai olhar as tarefas que se repetem. É mais fácil quando você tá montando a sua rotina, você pode montar numa lista. Gente, o mais simples possível. Pega um papel, uma folha de sulfite todo dia e vai colocar lá o que se repete. Eu tenho que fazer café da manhã, eu tenho que dar almoço, eu tenho que dar janta, eu tenho que interagir, vou brincar, vou ficar um pouco com meu esposo. Tudo que vai se repetir você vai colocar. Porque dessa forma você sabe que aquele horário é o que está sempre ocupado por alguma atividade. Você já sabe, vai se repetir. Insira depois as tarefas que tem data marcada, né? Você deixou anotado mentalmente, não dá. É uma consulta com o médico, uma reunião com o cliente. Quando você faz isso, todas as vezes que eu faço isso, sempre embola a minha agenda. Eu acabo marcando coisas em cima. Então, não funciona. Deixa isso aí mapeado. No meu aqui, eu tô usando o Google Agenda. Ainda tô em fase de adaptação, tá? Vira e mexe, eu ainda marco errado, enfim. Mas o legal é você deixar isso bem claro, tá? Pra você não errar. Depois você vai definir os horários que você consegue concluir uma tarefa, tá? Não adianta você preencher seu dia com um monte de atividade que você não vai conseguir realizar. Seja realista em relação aos tempos das tarefas. Já falei isso pra vocês. Às vezes você fala, não, daqui até a escola é 5 minutos, mas poxa, demora 15. Deixa 15 na sua agenda pra você não ficar embolando ou atrasando outras pessoas com seu planejamento ruim, tá? Também é importante você levar em conta o tempo de outras atividades. Vamos supor que você vai na academia às 8 e sai às 9. Só que pra você voltar pra casa, você vai demorar meia hora. Mas aí você tem que comer e tomar banho antes de você começar alguma coisa às 9 horas da manhã. Então, já coloca esse espaço a mais para você preencher essas tarefas, tá? Lembra que o seu objetivo é você
conseguir cumprir o máximo, com o máximo de precisão essa rotina. O objetivo da rotina é te dar segurança e vai deixar mais fácil. Uma coisa que ajuda muito a sua rotina a ficar cada vez mais interessante é começar o dia aprendendo alguma coisa nova. Você pode definir que 2 vezes na semana você vai começar o dia assistindo uma aula nossa aqui, que é maravilhosa, vai te ajudar a melhorar seus resultados. Você pode começar a buscar, por exemplo, um livro uma vez por semana para você ter uma visão de um especialista na área em que você trabalha. E o mais importante, gente, cada hábito que você quer incluir aí na sua rotina, você vai incluir um de cada vez. Tudo isso que eu tô falando são várias sugestões, um de cada vez. Tá bom? Outra coisa que eu quero ensinar vocês aqui, que é bem importante para essa aula, para que essa implementação de rotina funcione, é que você tem que priorizar as tarefas de acordo com a importância e a urgência. Tem aula específica sobre isso na nossa escola, tá? Que se chama uma aula sobre a matriz de Eisenhower. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem breve para você que não assistiu essa aula poder aplicar na sua rotina para que ela funcione. Para que as coisas funcionem, você tem que saber bem claro o que é prioridade na sua rotina. Só assim você vai ter um planejamento que é eficaz e que te ajuda a realizar seus objetivos. Na noite anterior, quando você for planejar o seu dia, você vai definir até 3 prioridades que você tem que concluir necessariamente para que o seu trabalho flua de forma correta. 3, tá? Dentro dessas 3 prioridades, daí depois vão entrar outras. E essa lista de tarefas, você vai fazer uma listona. Você vai classificar de acordo com a importância e com a urgência, tá? O que é importante e, sem dúvida, não dá pra deixar de ser feito lá. Você tem que pagar um imposto. Você tem que consertar o dente da frente que quebrou. Tô dando um exemplo. Depois vem o que é urgente e precisa de uma resposta muito, muito rápida. Também é importante você já deixar ali marcado na sua agenda. Veja que nem tudo é importante e urgente, tá? E nem tudo é urgente e importante. Você tem 4 tipos de tarefas nas suas mãos. O que é importante e urgente, o que é importante e não urgente, o que é não importante, mas é urgente, e o que é não importante e não urgente. Para você fazer um planejamento diário com esses tipos de atividades, o primeiro tipo, que é importante e urgente, tem que ser bastante sazonal, tem que acontecer só de vez em quando, senão a sua vida vai ser apagar incêndios. Você fica só correndo atrás de problemas. Quando você tem tudo que é importante e tudo que é urgente, é um sintoma de quem costuma procrastinar ou não tem estrutura de rotina. Então, se você tá sempre apagando incêndio, tem muitas coisas que surgem ao longo do dia para fazer, é porque você não está com a rotina bem estruturada e essa aula vai cair como uma luva para você. O segundo tipo de tarefa é o foco, porque ela pode ser realizada com maior tranquilidade, com maior acerto, tá? Que é o tipo de urgente, importante e não urgente. Você pode organizar para você fazer isso daí. E os 2 últimos tipos, que é não importante e urgente e não importante e não urgente, elas podem ser terceirizadas. O que é não importante, você elimina da lista ou deixa por último, pro final do expediente, tá bom? Por que eu quero que vocês façam isso? Porque é para você não deixar que essas tarefas, sei lá, de repente você tem que fazer pagamento de imposto e quando você vê, você tá organizando em ordem alfabética e por cor as meias da sua sobrinha. Tipo, gente, não. É para você aprender a olhar o que é mais importante. Lembra que procrastinação, e vai ter aula só sobre isso, tá? Procrastinação é, na realidade, um sintoma de quem está com medo ou com falta de clareza de encarar uma situação que precisa ser encarada, tá? Fica aí a dica para você. Outra técnica que é importante você desenvolver para que você consiga melhorar a sua rotina e implementar, a gente também já fez aula sobre isso, é você melhorar a sua concentração, melhorar seu foco, né? Concentração plena. Por mais que você organize a sua agenda, tem muitas distrações que são capazes de tirar o foco daquilo que é mais importante para você. Por exemplo, usar rede social, acessar dezenas de vezes o seu e-mail. Essas são tarefas que, por exemplo, vão afetar o seu nível de concentração. E para driblar as distrações, você vai ter que buscar algumas técnicas para aprender a se concentrar. Só chama muito isso de mindfulness, né? Que é te trazer de volta para o presente. Às vezes você tá lá divagando em coisas aleatórias, entrou na internet para ver o número do telefone do vidraceiro e quando você vê, você caiu no espiral e tá meia hora vendo rios de gatinho, tá? É bem fácil isso acontecer. O que eu quero que vocês façam para melhorar e diminuir a sua capacidade de distração, tá? Inclua na sua rotina pequenos intervalos de relaxamento, que são pequenos intervalos cronometrados, gente. De preferência, bota um apitinho aí para você saber que você vai fazer o que você quiser. Você vai relaxar, você vai pensar no que você quiser.
Outra coisa que ajuda é você incluir algum espaço de meditação. Não precisa ser a meditação pura e simples, né? Que é aquela em que você simplesmente fica em silêncio. Pode ser um espaço de respiração, para você respirar, uma meditação guiada. Coloca ali no YouTube e você acha várias opções. Ou então me pede aqui nos comentários dessa aula que eu vou te indicar alguns com maior prazer, tá? De acordo com a sua necessidade. Elimine as redes sociais durante o seu expediente. Vai ter intervalos de tempo onde você vai estar trabalhando. Defina como, assim, proibido você olhar a rede social nesse momento, porque faz com que você perca muita concentração, você se distraia e perca a sua produtividade, tá? Outra coisa que é importante é você lembrar frequentemente do que você tá fazendo. Ah, não, tô fazendo isso aqui. Não, agora eu vou pegar o telefone do vidraceiro, porque senão você perde o foco, começa a fazer outras coisas. E incluir pequenos jogos de concentração no meio do dia. A gente falou na aula de foco, você pode incluir sudoku ou caça-palavra, alguma coisa bem rápida, faz 1 ou 2 para você desenvolver, estimular o seu músculo do foco, né? Para você aprender a olhar para aquilo que é importante na hora que você se dispõe a fazer. Uma forma de você prestar atenção aí, tá? Quanto maior é o seu grau de concentração, mais produtivo você vai ser, mais fácil vai ser para você incluir tudo isso que eu te falei na sua rotina, para ter uma rotina estruturada. Aline, mas não é melhor eu fazer um Excel, comprar uma planilha, uma agenda? Não. O melhor é para quem não tem rotina nenhuma ou uma rotina fraca, começar com uma folha de A4 por dia. Simples assim. O que ficou de um dia para o outro você passa para o próximo dia. E o ideal é que não fiquem tarefas pendentes de uma semana para outra. Assim você evita ficar procrastinando coisas que você poderia ter feito já e tirado da sua listinha, tá bom? Essas tarefas que a gente vai procrastinando, a gente passa para o nosso cérebro a sensação de que a gente está com muitas abas abertas, muitas pendências. E isso atrapalha bastante a sua produtividade, o seu negócio para crescer, tá bom? Outra coisa que é importante é você ter meta pessoal de produtividade. Você tem que saber quanto que você vai ser. Como que eu sei que eu fui mais produtivo, né? Tem que ter umas metas bem claras e bastante desafiadoras. Algumas metas, para elas serem boas, elas ajudam você a diminuir o espaço entre o que é real, a vida que você leva, a rotina que você quer, e o que é ideal, aquela que você quer alcançar. E isso é uma lacuna, né? Que vai separar onde você tá hoje de onde você quer chegar amanhã. Olha só que incrível, se você consegue implementar rotinas de pessoas de sucesso, e isso que eu tô colocando aqui para vocês é um resumo imenso de uma pesquisa bem feita que eu fiz a respeito de pessoas de sucesso. Elas costumam seguir religiosamente a rotina delas. Por quê? Porque isso dá segurança e dá muito mais possibilidade de crescer aí no negócio delas. Uma das coisas mais conhecidas quando você coloca uma meta é a tal da SMART, né? A gente pode fazer uma aula só sobre isso, se você quiser, você comenta aqui embaixo. Mas como que a sua meta tem que ser? Ela tem que ser específica. Por exemplo, vou ler um parágrafo a mais sobre finanças toda semana. É mensurável. Você tem que conseguir medir. Conseguir. Você vai lá e dá um check, você consegue ver que você melhorou, tá? É alcançável. Não adianta você sair do zero para chegar em 20 páginas. Não vai ser assim, 50 páginas por dia. Às vezes você diminui. Recentemente que eu voltei a ler 30 páginas por dia. Antes eu tava lendo menos, porque eu tinha perdido alguns hábitos de leitura, tá? E ela precisa ser relevante. Se a meta que você está colocando para você, ela não tem relevância, você não vê resultado, chances são de que você vai desistir dela. E por fim, você precisa ter um tempo bem definido. Olha, até o final do mês eu gostaria de ter lido até a página XYZ. Estou dando meta de leitura porque ela é mais fácil, mas pode ser produtividade, pode ser atualização de cadastros de cliente, pode ser prospectado outros clientes, pode ser postagem nas redes sociais. Você define quais são as suas prioridades. Ou pode ser conseguir novos clientes, ativar clientes, cadastro de outras pessoas, vale muito a pena, tá? Como eu já falei em vários momentos para vocês, eu trabalho em home office, tenho 2 filhos que são crianças, uma de 10 e 5 anos, e sem esse tipo de organização, seria impossível fazer com que os meus dias fossem mais produtivos, né? Afinal, em casa existe uma imensa possibilidade de distração e de responsabilidades relacionadas à casa. O meu cronograma é o meu guia, eu costumo ser bastante cuidadosa e respeitar isso. Se não for assim, as coisas não fluem. Existem, claro, fatores como saúde, bem-estar, que às vezes afetam, né? A gente tá, sei lá, com uma mega dor de cabeça, tá num dia que você sabe que é mais improdutivo. Por exemplo, meu primeiro e segundo dia de menstruação, eu costumo não agendar coisas importantes, porque são dias improdutivos. Eu tenho um mal-estar físico muito imenso, muito grande, e atrapalha a minha produtividade. Então, isso eu já fico cuidando para esses dias que, quando acontecer, não ter datas ou reuniões são importantes. Se for possível, inclusive, eu vou reagendar
para não prejudicar as outras pessoas que estão na reunião, tá? Para mim, gente, toda sexta-feira antes de finalizar ali o expediente é um excelente momento para programar qual vai ser as tarefas da próxima semana. Eu costumo trabalhar no sábado e domingo em um ritmo leve, tá? Não me forço a nada, mas procuro buscar e especialmente aprimorar os estudos no final de semana. É um tempo em que eu dedico um pouco mais para as crianças, especialmente que precisam da atenção, né, da presença da mãe. O ideal, gente, é que você faça uma lista de tudo isso que você acredita que é importante para você e inclua o que ficou pendente, tá? Inclusive o que ficou de semanas anteriores. O objetivo é não ficar pendência de uma semana para outra, mas pode acontecer, a gente sabe que acontece. O segredo da rotina é você não desistir. Você vai tentar uma vez, ela não vai funcionar, você vai adaptar até que ela funcione, tá? E autoanalisar, olhar com frieza para aquilo que você está fazendo, com racionalidade, para ver se é possível alcançar, é com certeza a chave do sucesso. Nos períodos em que eu tenho melhores rotinas, eu tô muito mais conectada com aquele momento, em fazer essa autoanálise, tá? É bem importante você ficar de olho no seu limite para você ter uma relação saudável com todos os seus projetos e prioridades, sem deixar a sua família ou suas prioridades e seus valores em segundo plano. Se precisa, eu quero que você encontre formas de delegar tarefas, de achar pessoas para te ajudar, pode ser seus filhos, pode ser pessoas próximas, né? Encontre formas de esvaziar um pouco o seu nicho de tarefas. E é isso, espero que você tenha gostado muito dessas informações, são informações de muito tempo de trabalho e, claro, rotina é uma construção diária, você vai tentar e não vai funcionar, vai tentar e não vai funcionar, até o momento em que você vai chegar na sua rotina ideal e vai conseguir implementar. Conforme a vida vai mudando, a rotina também muda, tá? Quero que você fique inspirado e coloque isso em prática e me mostre que você tá aí dedicada para construir aquele futuro que você tanto quer com a rotina ideal. Combinado? A gente se vê aí na nossa próxima aula. Saudações, queridos!